Um bom dia a todos. Hoje nós faremos a gravação do Levítico 10. Eu vou chamar esse capítulo de O Pecado de Nadab e Abiú. Nadab era o filho primogênito de Arão e Abiú era seu segundo filho. Esse capítulo narra que eles puseram fogo e incenso, pegaram fogo e incenso e ofereceram ao Senhor. Mas a palavra nos diz que era um fogo estranho, o qual o Senhor não tinha ordenado. Versículos 1 e 2. Aparentemente, eles pegaram um fogo qualquer, que estava lá no acampamento, e o trouxeram para acender o incensário, quando, na verdade, eles tinham que ter usado o fogo que veio do alto, que o Senhor tinha mandado, e que era mantido sempre aceso, como nós já dissemos anteriormente. Ou seja, significa que Deus só aceita um sacrifício pelo pecado que venha dele, que venha do alto. Seria como o sacrifício perfeito, que é Jesus, e nós quiséssemos justificar os nossos pecados com alguma boa ação ou com algo que nós mesmos tivéssemos feito. Então eu entendo que esse fogo profano, que não foi aceito pelo Senhor, porque não foi feito rigorosamente conforme as instruções que Deus tinha dado. E por isso eles foram mortos imediatamente, quando Deus viu que o fogo não era aquele que ele havia mandado. Versículo 2. Então, é a mesma coisa que nós tentarmos ganhar a nossa salvação sem ser por meio de Jesus Cristo, que é aquele que veio enviado por Deus. Eles foram levados para fora do acampamento, ou seja, fora do templo. E Deus não permitiu nem mesmo que se fizesse luto por eles, nem o pai, nem seus irmãos. Versículo 6, que eles chorassem a morte deles. Imagine que triste, né? Um pai e seus irmãos que não podem chorar a morte de seus filhos e irmão para que eles e o resto do povo não morressem. Versículo 7. Eles foram mortos por Deus, com um fogo que saiu do próprio altar. Versículo 2. Olha que sério. Como é séria a desobediência a Deus, né? Depois daquilo, o povo passou a temer ainda mais ao Senhor e obedecer os rituais do santuário, porque se Deus não poupara os próprios filhos de Arão, como também não poupou seu próprio filho por nós, quanto mais eles, se não fossem fiéis. Outra coisa também que Deus fala aqui é com relação ao uso de bebidas alcoólicas. Ele diz para que eles não se apresentassem na presença do Senhor tendo bebido. Versículo 9. Como que isso se aplica hoje? Como eles entravam na presença do Senhor, não toda hora, porque ainda a habitação de Deus era um lugar específico, mas hoje, esse templo somos nós. E, portanto, nós estamos continuamente na presença do Senhor. E como podemos estar diante dele, tempo integral, tendo bebido? Já não estando mais com a consciência total das nossas atitudes. Por isso a palavra nos diz que se alguém quer ser sacerdote do Senhor, que ele se abstenha do álcool. Por isso somos contra o uso de bebidas alcoólicas, que além de estragarem nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ainda destrói famílias e principalmente a nossa relação com o Senhor. Aqueles que realmente servem ao Senhor em espírito e em verdade, que realmente se convertem a Cristo, não têm necessidade da bebida para se alegrar, porque a nossa alegria é o Senhor. Queremos servi-lo e agradá-lo. Para agradá-lo, temos que estar constantemente na presença dele e sóbrios, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o limpo. Versículo 10. Não se agrada ao Senhor trazendo oferendas, pagando promessas, acendendo velas, quando tudo o que precisamos já foi providenciado na cruz do Calvário. Não é porque nós ficarmos fazendo o que Deus não pede que façamos. Deus só quer uma coisa, que aceitemos a Jesus de todo o nosso coração e que nós aceitemos esse sacrifício como perfeito, definitivo e suficiente para a nossa salvação. Esse fogo profano com o qual tentamos agradar ao Senhor com coisas que Ele não pediu, não será aceito por Ele. E a partir disso, o temor aumentou entre os levitas. Depois disso,
Moisés pede a Arão e a Eleazar que comam as ofertas que tinham restado, versículo 12, porque era a porção dos sacerdotes, o peito e a espádua sem gordura, versículo 15. Mas Arão não a come, e Moisés se irrita com ele, versículo 17. Arão então explica que aquelas ofertas tinham trazido tamanha tragédia sobre ele, que ele achava que elas não seriam aceitas mais pelo Senhor, versículo 19. E Moisés então se alegra, o que significa que ele aceitou a explicação dada por Arão. Cuidado com o fogo estranho no altar do Senhor. Nossos pecados, se não forem confessados e arrependidos, trazem fogo estranho para o altar. Vamos aprender aqui a trazer sempre nosso sacrifício ao Senhor por meio do Espírito Santo, que hoje é quem nos move e dirige. Eu espero que vocês tenham entendido sobre esse fogo estranho no altar e que esse capítulo ilustre bem a relação entre o que acontecia antes e o que acontece hoje em nossas vidas. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.